A minha pergunta é... Qualquer pessoa no estado do Piauí que tem algum problema com seu filho, com a sua criança, problema mais grave, tem o Hospital Infantil como referência. O hospital que fica ali naquele complexo de saúde. Mas a situação lá não é tão boa visualmente, inspira cuidados. E é a Indira Gomes quem nos diz por quê. Aqui está ela, Indira Gomes ao vivo, traz informações. Boa tarde, Indira Gomes. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos mais uma vez. Olha, essa denúncia partiu do Conselho Regional de Enfermagem, o COREN, que acionou o Ministério Público depois de uma vistoria feita pelo COREN em dezembro do ano passado no Hospital Infantil. O Ministério Público, então, chamou as autoridades para uma audiência pública, discutiu essa situação do Hospital Infantil na semana passada e, inclusive, fez algumas determinações, solicitou algumas providências. O mais grave em tudo isso é a situação de 14 crianças que precisam de cuidados permanentes. Vamos entender melhor essa situação na reportagem que eu fiz agora pela manhã. A Fundação Estadual de Serviços Hospitalares tem até o dia 3 de maio para apresentar o plano de redimensionamento de pessoal e a previsão de concurso para o Hospital Infantil. O hospital tem o mesmo prazo, mais 21 dias, para definir os profissionais de enfermagem a serem capacitados a usar a ventilação mecânica nos pacientes. Esses encaminhamentos foram definidos pelo Ministério Público em audiência realizada a partir de uma provocação do Conselho Regional de Enfermagem. O Ministério Público também quer novos relatórios técnicos sobre o hospital. Nós requisitamos o relatório da divisa, que já deveria ter sido entregue na audiência, mas por motivos de saúde dos técnicos não foi entregue. Pedimos também um olhar do CRM, no que diz respeito à assistência médica nessa enfermaria, que tem um perfil diferenciado das demais enfermarias do Hospital Infantil. O COREN ilustra a denúncia com fotos das enfermarias onde estão crianças que precisam de respirador artificial ou são dependentes de cuidados permanentes. As fotos mostram os equipamentos de monitoramento em posições inadequadas, em cima de mesas e misturados a mamadeiras e medicamentos. No que diz respeito ao local em que o monitor tem que ficar, quais são os cuidados com a ventilação mecânica, os pertences de uso pessoal dos acompanhantes e dos próprios pacientes, onde deve ser colocado, como é que tem que se comportar o acompanhante, já que o espaçamento também tem que ser obedecido entre um leito ou outro para evitar infecção cruzada, ou seja, o acompanhante ele também tem que seguir algumas normas. Pedimos que as enfermeiras tivessem uma capacitação para poder manusear esses aparelhos. O ponto-chave da denúncia é a situação de 14 crianças. Elas usam ventilação mecânica ou traqueostomia. Todas passaram pela UTI e agora estão numa enfermaria no posto 3. Elas têm o quadro estável, mas precisam continuar internadas. O Hospital Infantil não dispõe de uma unidade semi-intensiva e na enfermaria elas não têm as condições adequadas para o tratamento. A quantidade de profissionais também é considerada insuficiente. De acordo com o dimensionamento do Ministério da Saúde, nessas situações é preciso um técnico de enfermagem para cada 2 pacientes. E agora, o Hospital Infantil tem para essa enfermaria no posto 3, durante os plantões, 5 crianças sob cuidado de um único profissional. Elas correm o risco, de complicar o seu quadro, visto que elas saem de uma terapia intensiva, onde elas estavam sendo assistidas por um técnico de enfermagem, eles estavam cuidando, a cada um técnico, eles cuidavam de 2 crianças, elas vão para uma enfermaria em que não tem estrutura física e nem tem o quadro de funcionário adequado. Esses técnicos de enfermagem que estão no posto, eles não foram capacitados para atuar nessa ventilação, na montagem desses ventiladores e na assistência em caso dessas pacientes tiver qualquer tipo de intercorrência, no primeiro atendimento eles não sabem atuar. O relatório é de dezembro do ano passado e a situação só agrava. Agora tem novas denúncias, como as infiltrações e esse vídeo que mostra a enfermaria inundada durante uma chuva.
Bom, e a gente conversa a partir de agora com o diretor do Hospital Infantil, doutor Vinícius Pontes. Doutor Vinícius, vamos começar a perguntar pelo fim. A gente viu aí no final da reportagem a situação de armazenamento inadequado de lixo, água e infiltração. O que está sendo feito para resolver esse problema? Boa tarde. Boa tarde. Em relação àquelas imagens do lixo, nós temos que ver como duas situações. Uma é uma falta de iniciativa de distribuir o lixo em outros lixeiros por conta de quem está no plantão. A segunda é um fato grave, que é a falta de funcionários na limpeza no hospital. Que isso, a administração, ela responde por isso. E nós temos trabalhado diuturnamente para que a gente consiga esses funcionários. A população tem que entender o seguinte ponto. Os funcionários de limpeza não são funcionários do hospital, são funcionários terceirizados. E essa contratação não vem do hospital, ela vem ou da Secretaria Estadual de Saúde ou da Fundação Hospitalar. Nessa mudança para a Fundação Hospitalar, nós temos trabalhado diuturnamente com a coordenação e direção da Fundação, para que a gente consiga colocar esses funcionários em um número suficiente para que mantenham a limpeza. Isso aí, com certeza, esse mês está sendo efetuado. Agora, um fato mais grave, que é a situação dessas 14 crianças que estavam em UTI, precisam ficar internadas e estão hoje num espaço que é uma enfermaria, mas, segundo a denúncia do Corém, com características de necessidade de atendimento de semi-UTI. O que está sendo feito para salvaguardar a vida dessas crianças? A situação dessa enfermaria, assim, ela não foi planejada para receber pacientes moradores. O hospital não é planejado para receber pacientes moradores. Muitos dos municípios, que essas crianças advêm desses municípios, não têm estrutura para receber. Ou a família não tem condições de em casa para que se monte um home care, ou a própria cidade não tem condições de prestar esse serviço. O que tem acontecido ao longo dos anos? Essas crianças têm ficado dentro do hospital, são ventiladores dependentes, que não vai mudar esse quadro, mesmo quando eles receberem a alta, que nós conseguimos mandar para o município, eles vão ter que manter esse mesmo tipo de tratamento. O que nós precisamos hoje é adequar a enfermaria com a ambientação. Então, hoje o projeto já está feito, inclusive nós estávamos aqui hoje na Fundação, após essa reunião com o Ministério Público, ficou definido prazos, né, para a gente conseguir efetuar essas mudanças, e já vão ser realizadas mudanças no ambiente, que é para adequar aqueles instrumentos que são de monitor cardíaco, são os ventiladores e alguns outros equipamentos que alguns pacientes precisam. Como são pacientes que se tornam moradores do hospital, há uma mistura de itens, de utensílios da família com os utensílios do hospital. Mas isso aí já está dentro do planejamento para que a gente consiga dar um ambiente salubre para essas famílias. Doutor Vinícius, o Joelson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson, fica à vontade. Doutor Vinícius, a reportagem da Indira mostra a situação dos servidores que não têm a qualificação para fazer o serviço de ventilação, e o senhor falou da estrutura que não é preparada para este serviço que está sendo ofertado. Pergunto, o Hospital Infantil hoje está vivendo com condições de improviso? Nós temos um hospital infantil... o doutor Vinícius está tirando aí o retorno, vamos lá. Nós temos hoje um hospital infantil improvisado, portanto, diante de todo esse cenário? O senhor conseguiu acompanhar a pergunta? Joelson, a gente teve um pequeno problema técnico aqui, mas acho que o doutor Vinícius conseguiu te ouvir, sim. Nós não temos improvisação no hospital infantil. O que há uma realidade são de pacientes que o Sistema Único de Saúde deveria atendê-lo de forma geral no Estado. Alguns municípios teriam que absorver essas crianças para lá, já que são crianças que não têm previsão de mudança de quadro clínico, que deveriam estar próximas à sua família. Esse tipo de problema gera essa necessidade da gente absorver essas famílias dentro do hospital. Nós temos crianças que já moram lá há 1 ano, há 2 anos dentro do hospital. Isso não é uma situação agradável para a família, muito menos para a estrutura da saúde. Agora, o que precisamos é dar conforto, que é isso que nós estamos diuturnamente nos predispondo no hospital infantil, a dar conforto para essas famílias, e mesmo com esses problemas a gente conseguir contorná-los, como é a capacitação para os funcionários. Os funcionários da enfermagem, eles passaram anos sem serem capacitados. No ano de 2016 e 2017 foram realizados alguns cursos.
direcionados a essa parte de manipulação de ventiladores, já está criado um calendário para que a gente consiga ofertar essa capacitação, não só para esses funcionários que estão no posto 3, mas para todos os funcionários do hospital, para que a gente consiga, assim, fazer um remanejamento de funcionário e que não exista esse problema de que se ele está dentro da UTI, o funcionário ele está capacitado e se ele está na enfermaria, ele não esteja capacitado. Essa é a ação do Hospital Infantil, essa é a ideia da Fundação e essa é a parceria que o Corém ele está sendo feito entre o Hospital Infantil e a Fundação Hospitalar de Saúde. Previsão de concurso, o Ministério Público se referiu a isso também. A previsão de concurso eu não posso lhe responder porque isso vem da gestão superior. Mas em relação à capacitação que a gestão do Hospital Infantil pode informar, no prazo de 30 dias esses cursos todos já estarão iniciados. Muito obrigada, então, doutor Vinícius Pontes, que é o diretor do Hospital Infantil, falando sobre essa situação que a gente viu aí de 14 crianças que moram no hospital e precisam, então, ter essa assistência, essa atenção de forma satisfatória. Joelson.